Então já começamos a colocar aqui a aula para gravar, tá? Então vamos estar gravando a aula e disponibilizo para vocês no, no próximo, no próximo não, né? No grupo, tá? Disponibilizo no grupo lá. A qualidade talvez não seja lá uma Brastemp da vida, não sei nem se Brastemp continua sendo uma boa marca, mas um jargão antigo aí. Mas acredito que vai dar para acompanhar legal. Beleza? Turma, como na aula passada, né, concluímos então o item 10.5, que fala, né, do trabalho é, em instalações elétricas desenergizadas, mas nós falamos, né, incansavelmente aí que em algumas situações inevitável será, né, a intervenção em um circuito energizado, né? Uma hora vamos passar por situação ou situações, né, que o desenergizamento, né, ou desenergização, como queiram aí, ou energia zero, que a gente tanto fala, né, não vai ser viável, né, não vai ser possível, então a gente vai ter que atuar com o circuito energizado. E aí, o que a NR10 fala para a gente lá no item 10.6? Que as intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada, ou superior a 120 volts em corrente contínua, somente podem ser realizadas por trabalhadores que atendem ao que estabelece o item 10.8, que nós vamos chegar nele, que fala lá de habilitação, capacitação, né? E nós vamos chegar nele com calma. E mais à frente também nós vamos chegar no entendimento, né? Por que que a norma traz essa referência de tensão nominal igual ou superior a 50 volts para corrente alternada ou superior a 120 para correntes contínuas? É porque abaixo dessa tensão, né? Ou seja, abaixo de 50 volts em corrente alternada ou abaixo de 120 em corrente contínua, a gente considera como baixa tensão ou até mesmo extra baixa tensão, né? Então nós vamos entender aí que essa tensão abaixo dessa referência a gente chama aí de condição segura, né? Ou que traz menor risco para os envolvidos. Não que não traga zero risco, tá bom, pessoal? Porque a gente sabe que energia elétrica em qualquer concentração ela tem potencial, né, de gerar dano para a integridade física e a saúde das pessoas. Depois a gente vai ver que os trabalhadores de que trata o item anterior, né, aquela turma que está autorizada a trabalhar, né, com circuito energizado, devam receber treinamento de segurança, né, para trabalhos com instalações elétricas energizadas. E o currículo desse treinamento, também como a carga horária mínima, né, está estabelecido no anexo 3, né, da NR10. Então, nós vamos passar por esse currículo aí também. Inclusive, vamos ter aula, né, ou aulas no decorrer aqui do curso de vocês, na disciplina de NR10, né, de outros conteúdos que fazem parte lá do currículo ou grade curricular da capacitação de NR10. Beleza? Depois a gente entende, e que a norma traz, que as operações elementares, né, ou seja, mínimas, né, as atividades mínimas, operações mínimas, que é ligar e desligar circuito elétrico, realizada em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para a operação, podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Ou seja, dá comando, né? Liga, desliga. Mas não necessariamente eu preciso de ter uma capacitação de NR10 para isso. Olha, liga aquela máquina para mim, né? Dá partida na máquina. É diferente de eu ir lá e fazer uma intervenção num circuito. Muito diferente. E aí, quando encontrarmos principalmente, né, toda aquela estrutura de máquina ou equipamento com o perfeito estado de conservação, atendendo, né, aos preceitos do fabricante, inclusive, não necessariamente esse operador para esse comando precisa ser capacitado com base na NR10, né? Ou seja, está liberado aí
o acesso. Óbvio que essa liberação com cuidado, né? Não é deixar o negócio ficar meio que à deriva. Os trabalhadores que exigem, né, o ingresso na zona controlada devem ser realizados mediante, perdão, que eram os trabalhos, né? Deverão ser realizados mediante procedimento específico, respeitando as distâncias previstas no anexo 2. E aí que nós estamos falando de atividades ou trabalhos realizados próximo, né, de uma certa distância, próximo dos circuitos energizados, né? E aí essa zona controlada ou área controlada, como queiram, nós vamos estudar depois, inclusive, qual é o conceito dela, né? E nós vamos entender também que essa área ela é numa delimitação, né, de raio, né? E aí pode ser muitas das vezes, inclusive, imaginário, tá? Que essa área ela vai se expandir, né, ou diminuir de acordo com a tensão existente naquele circuito energizado, tá? Aí a gente vai entender que quanto maior for a tensão do circuito, obviamente maior vai ser a nossa zona de controle, beleza? Ou área controlada, como queiram chamar, a gente não vai brigar com ninguém por causa disso não, beleza? Depois a gente fala que os serviços em instalações energizadas ou sem ou em suas proximidades devam ser suspensos de imediato, né, na iminência de ocorrência que possa colocar os trabalhadores em perigo. É óbvio que isso, inclusive, não é só para trabalho com eletricidade, mas como o contexto aqui traz, né, a realidade para a área de elétrica, então estamos realizando uma atividade com circuito energizado. E aí, daí a pouco, nós nos deparamos com uma situação iminente de risco, né, ou de risco potencial. Então, automaticamente, essa atividade deva ser paralisada, tá bom? Sempre que inovações tecnológicas forem implementadas ou para a entrada em operações de novas instalações ou equipamentos elétricos, devem ser previamente elaboradas análises de riscos, né, desenvolvidas com circuitos desenergizados e respectivos procedimentos de trabalho. Nós vamos, inclusive, ter mais à frente, que é conteúdo, inclusive, né, do currículo mínimo aí de capacitação, um momento para a gente falar sobre análises de risco, né, que nada mais é do que uma formalização, né, documentada, inclusive, de um processo de identificar os riscos, né, que os trabalhadores estão expostos e propor medidas de controle para aqueles riscos não gerarem acidentes de trabalho. Bacana? Depois, e por fim, o responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificar situação ou condição de risco não prevista, né, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Isso aqui a gente costuma muito falar na prática, turma, daquela condição momentânea, né? Ou aquela alteração do processo, né, que às vezes acontece muito em função do próprio processo de manutenção, em função de condições climáticas, né, ou qualquer outra situação que altere o cenário ou condição de trabalho e essa alteração venha a apresentar um risco para a equipe e esse risco não estava previsto lá na análise inicial que a gente falou no item anterior. Então, o responsável pela atividade, né, imediatamente paralisa a atividade, né, paralisa o trabalho, o serviço, as atividades ou tarefas, e daí vamos discutir, né, quais são as medidas que precisamos adotar para que esse risco seja controlado. Bom, seguimos então para trabalhos envolvendo alta tensão, né? E aí depois nós vamos inclusive entender qual é o conceito, né, de alta tensão. E aí uma prévia aqui para vocês, tem uma diferença, né, de acordo com o tipo de corrente. Então, para a corrente alternada acima de 1000 volts, para a corrente contínua acima de 1500 volts, considera-se alta tensão. Mas nós vamos depois também, quando falar de conceitos, a gente vai relembrar disso. E aí só uma palhinha do que a gente vai considerar como alta tensão. E aí, o que a ANR fala para a gente? Que os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta Professor, tensão. Opa, pode perguntar.
Perguntar um negócio aqui. Pode? Um disjuntor para uma máquina 440 volts, uso industrial, você ligar ele é considerado manobra ou não? Você tem um equipamento de 440 volts, você, Isso, você vai você, engatar ele na tomada. você vai Engatar na tomada conectá-lo na industrial. tomada. Isso. Aí a Uhum. tomada tem um disjuntor. O ligar desse disjuntor é considerado manobra ou não? Não, porque o disjuntor, Ronald, ele traz o conceito de botão de comando, beleza? Se eu tenho Sim. um quadro lá, que aí eu vou lá, e esse disjuntor provavelmente, inclusive, espero que seja Não, externo, né? É só comando. é só comando, né? É só Se comando. for no quadro, é manobra. Isso. Aí agora, se eu tenho um disjuntor interno, tenho dentro do quadro, eu tenho que abrir o quadro e fazer, né, essa ligação, né, digamos assim, a grosso modo, aí é comando. Perdão, aí é manobra, beleza? É Manobra quando eu manobra. preciso de abrir, aí eu preciso de abrir o quadro, né, e derivar, inclusive, né, o meu circuito. Aí eu estou fazendo manobra. Tá? Até porque, se eu estou acessando o interior do quadro, possivelmente eu preciso até, inclusive, de fazer talvez ajuste, né? Para ter certeza de que eu estou ligando numa tensão nominal de 440. Bacana? Agora, se o disjuntor é externo é só, a grosso modo, liga e desliga, né? Aí é comando, aí não é manobra. Sim. Tá bom, então. Beleza? Beleza. Bacana, Ronald. É, Vamos lá então. Então, esses trabalhos, né, esses trabalhadores, perdão, que forem intervir em instalações de alta tensão ou que exerçam as atividades dentro dos limites estabelecidos na zona controlada, ou seja, eu não estou fazendo atividade de contato direto com o circuito energizado, mas eu estou dentro daquela área, né, controlada, ou daquela zona controlada. Necessariamente eu preciso de atender também o item 10.8 que a gente vai explorá-lo daqui a pouquinho aí. Fechado? Ou seja, diferente dessa condição de somente ligar, né, e desligar, é, pessoas, né, que forem envolvidas necessariamente precisam ser altamente capacitadas, não pode ser qualquer pessoa não advertida. E os trabalhadores de que tratam o item 10.7.1, né, que a gente está falando aí de trabalho em alta tensão, devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, famoso CEP, né, e em suas proximidades com currículo mínimo, carga horária e demais determinações também estabelecido lá pelo anexo 3. E aí nós vamos ver, inclusive, aí quem já fez, né, a turma aí que já fez, inclusive, curso de capacitação de NR10, lembra que nós dividimos, né, o curso de NR10 na prática como dois nomes, né? O curso básico de NR10 e o curso complementar, sendo o curso básico para todo e qualquer profissional que atua, né, com eletricidade ou em suas proximidades, e o curso complementar, que são as 40 horas complementares ou 40 horas a mais, né, da carga horária que a gente está falando aqui, que tem que atender o anexo 3, é, essa carga horária ou essa capacitação ou esse conteúdo, né, que a gente chama aí de complementar, ele é exigido somente para aqueles profissionais que atuam em circuitos de alta tensão, beleza? Que é o que a gente chama aí de treinamento para sistema elétrico de potência. E aí, sem medo de errar, não tem problema nenhum se vocês, num futuro bem próximo, considerarem que sistema elétrico de potência são sistemas elétricos com circuitos de alta tensão. Bacana? Os serviços em instalações elétricas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente, ou seja, todo o trabalho com energia elétrica em alta tensão
necessariamente tenha que ser executado no mínimo por duas pessoas, tá? O conceito básico desse entendimento ou dessa interpretação é de que é, como alta tensão apresenta um risco maior ou mais potencializado de acidente, necessariamente eu preciso ter duas pessoas, porque se uma estiver trabalhando sozinha e se acidentar, não tem como prestar socorro, né? Tá sozinha, acidentou, e aí? Como é que ela vai pedir socorro? Muitas das vezes não vai dar nem tempo. Tá? Então, esse é o conceito básico de interpretação desse item. Todo trabalho em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aquelas, né, que interajam com o sistema elétrico de potência, somente pode ser realizado mediante ordem de serviço específica para a data, local e assinado por um superior responsável pela área. Isso, se a gente voltar um pouquinho, né, a gente vai lembrar lá uma das primeiras aulas que nós tivemos de NR10 que falou do prontuário das instalações elétricas. Todas as atividades com eletricidade devam ser precedidas, né, de procedimento técnico, de ordem de serviço, de análise prévia, e todo esse conteúdo tem que estar arquivado lá no prontuário das instalações elétricas. E aí lembrar sempre da responsabilidade de assinatura, o João trouxe, né, muito bem em alguns momentos aí, até onde vai ou a partir de quando começa a responsabilidade de cada um de vocês depois de habilitados a eletrotécnicos aí, beleza? E eletrotécnica também, né? Então, outro item é, antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em alta tensão, o superior imediato e a equipe responsável pela execução do serviço devem realizar uma avaliação prévia, né? Estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas, de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança e eletricidades aplicáveis ao serviço. Voltamos de novo ao conceito de análise de risco, tá bom? E aí, mais à frente, como disse, a gente vai ter uma aula para a gente gastar bastante energia aí com entendimento sobre análise de risco. Depois a gente entende que os serviços e instalações elétricas energizadas em alta tensão somente podem ser realizados quando houver procedimento específico, detalhado e assinado por profissional autorizado. Mais uma vez, procedimento técnico e assinado por profissional autorizado. De novo, a tamanha responsabilidade, né, que vocês vão ter daqui a alguns meses, né, se Deus quiser. A intervenção em instalações elétricas energizadas em alta tensão, dentro dos limites estabelecidos como zona de risco, aí agora já trouxe outro conceito, já não é mais zona controlada, agora é zona de risco, ou seja, aquela área o mais próximo possível do circuito energizado. Conforme o anexo 2 da NR10, somente pode ser realizado mediante a desativação, também conhecida como bloqueio, dos conjuntos de dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. Ou seja, eu estou agora muito colado, né? E aí a gente vai ver, inclusive, uma tabelinha que define quais são as distâncias de acordo com a tensão, para eu definir o que é uma área de risco, o que é uma área controlada ou zona, como queira, e também área livre ou zona livre. E aí, para aquelas atividades dentro da zona de risco, né, ou a área de risco, necessariamente vamos ter que realizar um bloqueio, e garantir que o circuito esteja desativado para que eu consiga realizar a minha atividade. Salvo, de novo, quando isso for inviável, medidas técnicas específicas deverão ser adotadas. Bacana? Depois a gente fala que os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com a identificação da condição de desativação, conforme procedimentos de trabalho específico padronizado. Nada mais, nada menos do que uma comunicação visual. Eu consigo chegar lá e falar, opa, esse dispositivo aqui ele está desativado. É o famoso off, né, que a gente costuma ver aí na grande maioria dos equipamentos. Aí eu tenho um entendimento, né, visual, inclusive, de que o equipamento ou aquele dispositivo ele não está transmitindo ou transitando ou circulando ou movimentando energia elétrica ou corrente elétrica
né, propriamente dito. Beleza? Depois a gente fala que os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes destinados ao trabalho com alta tensão devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratórios periódicos, obedecendo-se às especificações do fabricante, os procedimentos da empresa e, na ausência desse, anualmente. Ou seja, todos os equipamentos, ferramentas, dispositivos que contêm em sua estrutura, né, em seu corpo, parte ou partes isolantes ou que tenha materiais isolantes, eles devam sofrer, né, ou passar por testes laboratoriais, né, e ensaios, como queiram aí, de forma periódica. Essa periodicidade ela pode ser definida pelo fabricante, na grande maioria das vezes ou às vezes por um procedimento interno da empresa. Tá? Caso não tenha nenhum dos dois, no mínimo uma vez por ano. Tá? Na prática, turma, é comum a gente ver a inexistência dessa referência? Não. Tá? Eu, particularmente, ainda não encontrei. Tá? Sempre que me deparei com situações do tipo, ora tinha uma recomendação do fabricante, né? Por exemplo, luvas, né, que são equipamentos de segurança, né, equipamento de proteção individual. Então, luva isolante ela tem que sofrer ou passar por testes, ensaios, de acordo com o seu nível de proteção. Né? Quanto maior o nível de proteção, obviamente, maior vai ser a tensão a qual essa luva protege, obviamente vai ser menor a periodicidade de teste, tá bom? Às vezes é comum a gente ver, por segurança, né, ou por um respaldo maior, o que a gente chama de excesso de zelo, algumas empresas estabelecem procedimentos para realizarem os testes em período inferior àquele estabelecido pelo fabricante. Exemplo, o fabricante do alicate amperímetro, que tem a sua estrutura, né, de proteção isolante, ele tem que ser testado ou ensaiado, né, a cada um ano. Tá? Aí a empresa fala assim, não, nós vamos, por respaldo, nós vamos ensaiar esse equipamento, né, ou esse dispositivo aqui, a cada 6 meses. Isso é comum a gente ver, tá? Acontecer. O que não é comum é a gente ver empresas sem referências, tá? Isso aí não é comum, não. E por fim, todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles envolvidos em atividade do sistema elétrico de potência, devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe ou com o centro de operação durante a realização do serviço. Salvo naqueles ambientes ou locais em que tenha uma proximidade, né, maior, tá, dos membros da equipe. Tá? Então aí não precisa de ter equipamento de comunicação. Né? O fato da gente estar todo mundo aqui, vamos dar um exemplo banal aqui, talvez um exemplo bem chulo, mais comum de se ver, manutenção em uma sala elétrica. Tá? Então estamos numa sala elétrica, a equipe é composta por 7 pessoas, estamos nós 7 aqui dentro dessa sala, e todo mundo vendo todo mundo, falando com todo mundo, então não tem necessidade da gente ter um equipamento que permita a comunicação nossa, porque nós estamos muito próximos, tá bom? Agora diferente, né? Nesse ambiente aqui existe algumas fontes ruidosas, existe alguns compartimentos, né, interno na sala que divide, a turma vai para um canto, a outra turma vai para o outro, e aí essas 7 pessoas ficam meio que, né, que pulverizadas dentro da sala e a comunicação verbal ali e até mesmo ocular, né, o olho no olho ali não é possível. Necessariamente a gente tem que ter recursos, né, que permita essa comunicação e esses recursos geralmente, né, na prática a gente vê através de rádios de comunicação. Tá? Hoje com o avanço tecnológico, em algumas situações a gente já vê a turma falar aí com telefone celular, né, com outros meios, né, de comunicação aí que vem bem avançado. Mas comumente aí se vê
a questão do uso do rádio de comunicação. Beleza, turma? Daí nós podemos então passar para o item 10.8, que foi fortemente citado nos dois itens anteriores aí, né? Que é a questão da habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores que atuam em equipamento ou sistemas elétricos. Primeiro conceito, então, que a gente vai discutir nesse item aí é o conceito de profissional qualificado. Tá? Quando é que nós vamos considerar um profissional qualificado? O caso de vocês daqui a alguns dias. Tá? Todo e qualquer trabalhador que comprove a conclusão de um curso específico na área elétrica, desde que esse curso seja reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, famoso MEC, né, no Brasil. Que acontece, turma? Vocês daqui a alguns dias, e espero, e com certeza chegará, alguns dias que eu falo, inclusive eu não sei quantos, tá? Mas sei que daqui a alguns dias vocês serão eletrotécnicos de formação. Foram para uma escola reconhecida pelo nosso sistema, né, oficial de ensino no país, que é o MEC, Ministério de Educação e Cultura, e aí vocês serão profissionais qualificados, vocês possuem uma qualificação profissional, fechou? Aí depois de formados, o que vocês vão fazer? De posse do diploma do Radier, de conclusão de curso, do curso técnico em eletrotécnica, e os documentos pessoais, vocês vão até o CREA. Aí vocês vão procurar o CREA do Espírito Santo ou, né, qualquer um outro conselho de classe. Talvez vocês vão aí num conselho estadual de nível técnico. Aí tem alguns conselhos, inclusive, aí, né, no Espírito Santo que regulamenta e suporta os profissionais de nível técnico. Salvo engano, em algumas aulas passadas, o João até trouxe também esses exemplos aí, né, do reconhecimento dos conselhos que a gente tem disponível aí no Espírito Santo. Então, uma vez que vocês foram lá e obtiveram uma credencial, né, um reconhecimento por esse conselho, que inclusive a partir do momento passa a amparar vocês tecnicamente, juridicamente e alguns mentes da vida aí, vocês passarão a ser considerados profissionais habilitados, ou seja, vocês possuem uma habilitação técnica. Além da sua qualificação, além da sua formação, você possui um registro, né, profissional. E aí, inclusive, esse registro é que você vai colocar lá no seu carimbo, né, quando você for assinar como um profissional de eletrotécnica. E depois a gente fala do profissional ou do trabalhador capacitado. E aí nós vamos considerar o trabalhador capacitado quando ele atender a duas condições básicas simultaneamente, ou seja, necessariamente eu preciso ter essas duas condições. A primeira é que eu receba, ou o trabalhador receba, uma capacitação, um número de orientações, né? um treinamento, uma preparação sob orientação e responsabilidade de um profissional habilitado, tá? E autorizado. E depois que trabalhe sob a responsabilidade do profissional habilitado e autorizado. Então, quando que nós vamos considerar o trabalhador ou vocês serão considerados capacitados? Quando vocês entrarem para trabalhar na empresa XY Limitada e lá naquela empresa vocês receberem o treinamento de NR10 específico para aquela empresa. Lembra que, inclusive, em uma das primeiras aulas, se não na primeira, na segunda aula nossa, me recordo agora se foi o Braulio ou o Diego, não me recordo bem, que trouxe esse questionamento. Professor, essa disciplina, né, de NR10, ela vai valer por quanto tempo?
que é a capacitação que a NR10 estabelece, né? Ela é válida por 2 anos, a gente vai ver isso inclusive, né? Depois de que ela vale por 2 anos e existem algumas condições aí que ela precisa ser é, atualizada. Alguns costumam chamar de reciclagem, eu prefiro chamar de atualização num período inferior aos 2 anos. Mas aí a gente entende que eu sou capacitado para a empresa que eu trabalho, tá? E aí lembram que eu inclusive trouxe resposta de que o curso, né, não daria essa validação porque nós estamos estudando interpretação da NR10 e cada empresa por necessidade, né, e obrigatoriedade legal, inclusive, precisa de capacitar, né, os seus profissionais da área de elétrica. O que acontece muito na prática, a gente vê isso acontecer, se o empregado ele é admitido na empresa, né, com o curso de NR10 feito pelo Senai, pelo SESI, pelo Edmilson Limitada ou pelo Radier, né? A gente pode até pensar, inclusive, mais à frente, na semaninha final aí do curso de vocês, em emitir um certificado de NR10. Não vejo muita dificuldade, porque a gente vai passar por todas, né? As disciplinas ou o conteúdo mínimo que a NR10 estabelece, e aí a empresa que está admitindo o empregado, admitindo, né, vocês, considerar esse treinamento, né, essa formação, como uma prévia de capacitação, né, e dar só um complemento. Isso é comum de acontecer e é válido, tá bom? O que não pode é o trabalhador atuar, né, e ser autorizado, que é inclusive o próximo item que a gente vai falar aí da interpretação, e não precisa e entra aí, vai trabalhar, aí vai dar uma dor de cabeça, um problema violento para as empresas, beleza? E ainda sobre a capacitação, né, ela terá validade só para aquela empresa que o capacitou, né, acabei de falar inclusive isso, e nas condições estabelecidas pelo profissional habilitado e autorizado responsável por essa capacitação. Né? Isso que a gente trouxe, inclusive, na explicação. E por fim, nós vamos entender que os trabalhadores serão considerados autorizados, né, quando eles forem qualificados ou capacitados e, e os profissionais habilitados com anuência formal da empresa. Então, ou seja, a autorização eu preciso de possuir, né, uma daquelas características anteriores que a gente falou, e formalmente eu preciso estar autorizado pela empresa. Né? Essa formalização muitas vezes ela vem lá no contrato de trabalho, né? Em algum documento, né, da empresa no ato da admissão, beleza? E depois a gente fala que as empresas, né, ou a empresa que estabelecer sistema de identificação que permita a qualquer tempo conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador conforme o item 10.8.4. Né? E isso é uma forma obrigatória, uma condição obrigatória para as empresas. Né? Ou seja, eu preciso de identificar facilmente que o trabalhador ele está autorizado a trabalhar com energia elétrica. Muitas das vezes essa forma, né, de identificar, ela vem pela própria vestimenta. Né? Na grande maioria das empresas aí, a vestimenta da área de elétrica ela é diferente dos demais profissionais. Visualmente eu consigo ter essa classificação, né? Eu consigo estabelecer visualmente essa identificação de diferença ou distinção, com muita cautela, né? Porque aí Brauli, se eu não me engano, alguém trouxe, o Diego, não me recordo de novo, quem trouxe uma experiência vivida de que em plataforma, né, de área offshore, todos os profissionais utilizam vestimenta que atendam os preceitos básicos de NR10 em função da característica, né, do ambiente. Então, opa, espera aí que para essa empresa ou para esse cenário necessário será uma identificação diferenciada aí, beleza? Não só pela vestimenta vai ser possível identificar. E depois fala que os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter, né, perdão, condição consignada
no sistema de registro de empregado da empresa. Ou seja, eu preciso ser um empregado contratado CLT, né, famoso CLT, né, de carteira assinada, ou no mínimo ter um contrato, né, de prestação de serviço com a empresa. Ou seja, eu tenho que ter algum vínculo de prestação de serviço para aquela empresa. A grosso modo, não é permitido trabalho informal para a área de elétrica. Tá? Ah, professor, mas isso na prática às vezes acontece. A empresa ela terceiriza a atividade de manutenção elétrica e a empresa contratada, né, para o serviço, às vezes faz aquele famoso contrato de boca lá e vai pagando à torto direito. Cara, se existe isso e a gente conhece, preciso de rever nossos conceitos aí de aceitação, tá? É, Se a gente está sendo conivente com o erro, o tamanho de responsabilidade nossa aí precisa ser discutido, beleza? E depois a norma fala para a gente que os trabalhos, ou os trabalhadores, perdão, autorizados a intervir em instalações elétricas, devam ser submetidos a exames compatíveis às atividades a serem desenvolvidas e de acordo com o que estabelece a NR7, né, que fala, né, do programa médico, programa de controle médico e saúde ocupacional, e também ter o resultado desses exames, inclusive, registrado no prontuário médico, né, no meu dossiê médico ou no dossiê médico do trabalhador lá, sob controle e responsabilidade da medicina ocupacional da empresa. Depois fala que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devam possuir treinamento específico. Né? E aí é redundância, porque a gente já falou, inclusive, em itens anteriores, da necessidade da capacitação de acordo com o anexo da NR10. Beleza? Depois a empresa concederá autorização, né, na forma desta NR aos trabalhadores capacitados ou qualificados e aos profissionais habilitados que tenham participado da avaliação e aproveitamento satisfatório dos custos constantes também no anexo 3. Ou seja, eu preciso necessariamente passar pelo treinamento e obter, né, um aproveitamento satisfatório. Esse aproveitamento satisfatório, ele pode, essa referência, né, de satisfatório, ela pode variar de empresa para empresa, tá? Sendo que, em média, as empresas optam por ter um aproveitamento igual ou superior a 70%, tá? De absorção para considerar aí que esteja satisfatório o aproveitamento do treinando ou do aluno, como queiram aí. E chegamos na questão do prazo de validade, né, ou do tempo que vale aí uma capacitação de NR10, né, que vai ser de 2 anos, né, ou seja, bienal a validade, ou numa condição que eu citei recentemente na aula aqui, inclusive, que deverá ser antecipado, que são 3 situações. Né? Quando houver troca de função ou mudança de empresa, então eu saí da empresa, passei para outra. Eu acabei de fazer o treinamento. E aí, como eu disse, a gente vai ter que fazer de novo, porque a capacitação vale para aquela empresa. Porque a empresa pode fazer, a que está me contratando, de repente considerar aquela capacitação que eu fiz, né, documentada, eu levo certificado e tal, tal, e fazer um complemento. Em outra situação, é o retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por período superior a 3 meses. Então, o trabalhador ele ficou afastado aí por qualquer que seja o motivo, né, 3 meses sem executar suas atividades. Cenário atual está acontecendo muito isso em algumas empresas, né? O profissional ele se enquadra no perfil de grupo de risco, né? Com os conceitos aí da pandemia aí e combate, né, ao Covid-19. E aí o cara está afastado. Tem um ano que ele não vai trabalhar, né, porque ele é do grupo de risco. Ele está afastado. Quando ele voltar às atividades, necessariamente ele precisa de passar por um processo de atualização de sua capacitação. Ou por último, né, quando houver modificações significativas nas instalações elétricas, né, ou troca de métodos, processos e organização de trabalho. Bacana? Tivemos uma alteração considerável aí no meu processo, né?
maquinário, equipamentos novos, né? Mudança de fluxo. Ah, tem uma mudança no meu fluxo aqui produtivo e essa mudança de fluxo produtivo terá, né, uma alteração considerável aí no meu processo ou no meu sistema elétrico, perdão. Necessariamente a turma tem que passar pelo treinamento de atualização. E a carga horária, né, para essa capacitação, ela, né, perdão, assim como o conteúdo programático, é, tem que atender à necessidade que motivou. Ou seja, eu fiz a capacitação né, inicial e daqui 2 anos eu estou fazendo de novo. Pô, eu estou fazendo daqui 2 anos, então eu preciso de passar por todo aquele processo de novo, porque venceu o prazo máximo permitido aí, né, para capacitação. Não, eu estou fazendo essa atualização aqui porque eu mudei de função. Se eu mudei de função, eu estou na mesma empresa, só mudei de função. Então a carga horária, o conteúdo vai ter que ser de acordo com essa necessidade. O mesmo de empresa, né? Acabei de falar, né? Alguns exemplos aqui que eu trouxe para vocês. Saí da empresa A, fui para a empresa X. Só que na empresa A eu tinha acabado de fazer o treinamento de capacitação. Pô, vou ter que fazer 40 horas de novo de capacitação, eu trabalho em alta tensão ou CEP, eu vou ter que fazer mais 40. A empresa pode avaliar o currículo da empresa que eu fiz lá na empresa A e a X falar assim, não, tá de boa, vamos fazer um complemento. E aí essa carga horária vai ser definida de acordo com esse cenário. E depois os trabalhos em áreas classificadas devem ser precedidos de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. Lá na frente, quando a gente estudar, inclusive, questão conceitual, a gente vai ver que as áreas classificadas, né, nada mais é do que áreas ou ambientes com potencial de explosão, né, ou com potencial de explosividade, ou atmosfera explosiva, como quiserem chamar. Beleza? E aí, necessariamente vai ter que ter um treinamento específico, que é o famoso treinamento, inclusive, de espaço confinado, que alguns já devem ter ouvido falar na prática aí. E por fim, os trabalhadores com atividades não relacionadas às instalações elétricas desenvolvidas em zona livre, ou seja, né, vizinhança da zona controlada, está fora do risco, né, de contato com o circuito elétrico, conforme define a NR, deve ser instruído formalmente com conhecimento que permita identificar e avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. Ou seja, os trabalhadores que não são, inclusive, da área de elétrica e que não estão trabalhando próximo do circuito elétrico, eles estão na chamada ou conhecida zona livre ou área livre, né, longe do risco, ou nas vizinhanças ali daquela zona que está totalmente controlada, esses profissionais, essas pessoas não precisam de passar pela capacitação de NR10, mas tem que receber informação mínima, né, turma? Eu não posso pegar o cara e colocar o pessoal para trabalhar aqui próximo, mesmo que está, né, sob controle ou fora da condição potencialmente de risco, sem nenhuma orientação. Bacana? Avançamos até os minutos aqui, inclusive um pouquinho, em função do atraso inicial lá. Mas chegamos ao fim, tá, da aula de hoje, turma. Foi o Diego que comentou, né, Diego? Bacana, obrigado aí, lembrei aí. Então, não estou muito doido, não. Eu falei que ou era o Diego ou o Brauli, mas eu lembrei que era alguém aí. E aí tem o CFT, né, que é o Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o Rodrigo trouxe aí. Obrigado, Rodrigo. Ô, turma, de resto, desejo a todos um bom término de noite aí, um bom término de semana também. Sucesso para cada um de vocês e até